Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade. Sejam bem-vindos ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz para todos vocês que me ouvem agora. Você de qualquer lugar do Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, muito obrigado pela sua atenção. É uma enorme satisfação. Para os nossos amigos, no exterior, em Angola e outros países dentro da África que falam português, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas ali de Angola, Moçambique e outros países falando: poxa, a gente está assistindo você, estamos gostando, estamos acompanhando, muito obrigado a atenção de vocês, eu amo a África, Muito obrigado mesmo. Quero mandar um abraço, um agradecimento muito forte a Portugal. Portugal, aquela força sempre. Portugal sempre no meu coração. Quero agradecer a todos os amigos que se encontram em todos os países dentro da Europa. Você que está na Europa me assistindo, muito obrigado, é um privilégio, é uma honra falar para você. Nossos amigos lá do outro lado do mundo, na Austrália, na China, no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, muito obrigado pela sua atenção, seja sempre muito bem-vindos aos canais. Quero agradecer aos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina ou no Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, muito obrigado, é uma honra, seja muito bem-vindo de todo o coração em respeito a você. Quero agradecer também aos nossos amigos que nos ajudam, mandam contribuições, ajudam nossa família. Muito obrigado pelas ajudas de vocês do fundo do coração, em meu nome, de minha esposa Fabiana, a Fabi Lindona, e dos nossos filhos. Muito obrigado e generalizando todo mundo, a tudo e a todos. Muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado do fundo dos nossos corações por você dispor um pouco do seu tempo, se sacrificar para ouvir as mensagens dos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e os Chamados a Despertar, tá bom? Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Eu estou agora dando sequência ao terceiro vídeo da Dimensão do Espelho. Estou aqui do lado com a Fabi Lindona ali produzindo, o seu bichinho de pelúcia, meu amor? Sim. E quero agradecer aos nossos amigos que mandaram alguns links dos filmes, que eu disse que adorava assistir quando criança. E muito obrigado mesmo. Vou fazer alguns downloads e quando eu tiver um tempinho aí, vou sentar e viver aqueles filmes antigos, E assim, é aquela coisa que ficou marcado na gente. Bom, pessoal, vocês puderam ver aí que no último vídeo, deixa eu só abrir aqui. Hoje o meu computador está ligado. Vou abrir o monitor para vocês me verem melhor. Aqui eu tô meio suadão. Tá quente em Uberlândia, Tá. Uberlândia é sempre muito quente. Aqui fiquei até mais branco, ó. Ó, se liga aqui, ó. Aí já fiquei mais black. Aí se eu abro aqui, aí fica mais branco, Mas vocês puderam contemplar aí, puderam ver, dentro das minhas experiências, de como eu venho aprendendo, tenho aprendido as coisas. Eu volto a dizer, não sou um pesquisador, eu não
tiro o meu conhecimento de livros, apostilas, não pesquiso documentos, nada disso. Eu, pela condição de mediunidade, todas as coisas que aconteciam comigo, eu aprendi na vivência. Aprendi a ver, a enxergar através das minhas experiências e da perspectiva pela qual foi permitido eu ver e assim constatar. Então, o conhecimento que eu tenho não é tirado de livros, não é tirado de apostilas ou pesquisas. Isso eu venho aprendendo, porque estou aprendendo até hoje também, através das minhas vivências e experiências da minha vida muito doida, né? Desde criança. E eu falei para vocês no último vídeo de quando eu, em projeção astral, naquele momento de muita turbulência, naquele momento de muita dificuldade em todos os sentidos, na minha casa ali conturbada, naquele período, eu disse que não ia falar sobre minha família, mas algumas coisas não tem como a gente tocar, porque o que eu passo é através de experiências e vivências, e uma coisa não tem como eu deixar de lado, né? Não tem como deixar a outra de lado. E eu quero passar para vocês um pouco mais de como eu fui aprendendo esta outra realidade, a minha percepção, meu conhecimento de dimensões não é o que você, por acaso, for assistir e pesquisar através de livros de pessoas que canalizaram seres astrais, na qual eu sempre estou mostrando um ponto de vista de um questionamento: o que são esses seres astrais e o que eles querem. Pessoas geralmente de mais daquela de dogmas mais religiosos para o lado espírita, espiritismo, mais para o lado, digamos assim, esoterismo, né? E assim, eu tento mostrar para vocês, através das minhas experiências, aquilo que eu vivenciei. E naquela época, passando por muitos problemas, turbulência, o casamento, né, dos meus pais ali, passando por um drama, né? Um drama que durou anos. Eram problemas como a maioria dos brasileiros passam em seus lares, né? Geralmente os homens às vezes ficam ludibriados pela vaidade desta dimensão, desta terra, né, em suas vidas, e pela falta de maturidade, alguns, como eu posso dizer, cometem alguns tropeções, né? As pessoas erram, mas podem, como eu posso dizer, dar a volta por cima e se superarem, fazendo com que isso se seja apenas passado. Mas foi um período muito difícil, eu já comentei com Fabiana. Fabiana sabe tudo da minha vida. Fabiana, estou com ela aí há quase 2 décadas, e Fabiana sempre foi minha confidente, a pessoa que eu confio. Porque naquela época eu tinha um pouco de receio de falar as coisas para minha mãe, porque eu já tinha convencido a minha mãe que eu não era doido, né? Quando criança, não queria ir para o psicólogo, né? Para a psicóloga, era uma mulher. E a minha mãe disse tudo bem, então eu vivenciei muitas experiências muito para mim. Muito para mim, porque eu não queria passar para minha mãe talvez um questionamento que, né, ela pudesse pensar: poxa, eu acho que ele deveria ter continuado indo, porque essas coisas que ele fala são demais. Então, para não criar de uma certa forma problemas para mim nesse sentido, eu vivenciei muitas coisas somente para mim, somente guardado dentro do meu mundo, porque sabia que nem mesmo a minha mãe conseguiria entender aquelas coisas. E eu fui muito mais doido ainda, né? Mas hoje eu vi que foi uma das medidas mais sábias que eu tomei na minha vida, quando eu passei a, de uma certa forma, a conversar e falar as minhas coisas para Fabiana, porque geralmente, se mãe, né? Mãe que compreende os filhos, que tem mais paciência, mãe às vezes não consegue entender as coisas da forma que, né, às vezes uma pessoa diferente vive num mundo diferente, né, passa para essa pessoa, ela não consegue compreender. Imagina, né, uma namorada, uma esposa, uma pessoa que não conviveu com você desde o início de sua vida. Mas eu fui sortudo, eu fui muito sortudo, porque o universo me proporcionou uma companheira, me proporcionou uma aliada nesta vida, nessa dimensão, que mesmo eu sendo doido e arriscando, foi uma pessoa que jamais me jogou
no ponto de deboche, no ponto tipo assim, pô, meu marido tá ficando maluco, agora esse homem tá demonstrando que ele tá meio doido. Então é uma pessoa guerreira, uma pessoa na qual eu tenho muita dívida nesta vida e outras, muita gratidão, porque o suporte que ela me dá para fazer esse trabalho é essencial. Então nós formamos uma dupla, a dupla dinâmica, né? Marcelo Feião e Fábio Lindona, tá bom assim para você? Tranquilo. Né? Então assim, é uma companheira indispensável e é aquela pessoa que eu aprendi a ter confiança e desabafar e falar dos meus problemas e dos meus dilemas. E também testemunhou muita coisa louca e maluca, não foi? Hein? Ela tá concentrada ali, né, no fone. Testemunhou muita coisa maluca do meu lado? Nossa, demais. Muita experiência doida? Muitas experiências. Pode continuar, não vou te atrapalhar mais não. Ela tá com fone ali, ouvindo uma receita de amigurumi em espanhol, né? Para costurar 27, como é que é? Pontos, linhas? Como é que é? Pontos, né? 27 pontos. E você continue a fabricar o amigurumi. E ela Tem tira... algumas coisas que ela fala que não dá pra entender, mas muito. Pero que eu conseguirá, né? Meu inglês, meu espanhol pé de chinelo, né? Mas pode falar que eu tô te ouvindo. E ela ficou ouvindo ali atentamente outros idiomas, né? Esse dia tava ouvindo inglês a receita, né? Bem, o que é 18? Ué, meu amor, é 18. Meu amor, ela está falando 29. 29. O que é 29? 29, meu amor. 7 é 7, né, Marcelo? É 7, né? 8 é 8, né? Né? Ouvindo a pessoa ensinando a receita, né? A pessoa lá falando, explicando. Porque muita coisa não tem em português. E ela só ouvindo tá ali só 8. Opa, 8, peraí, é 8 pontos, né? 17, 17, e aí vai, né? Como se diz, né? Na raça e na coragem, né? Raça e na coragem. Pero que yo espanhol é mais fácil, não? Mas vamos ver o que eu tô fazendo. Por isso que eu preciso da receita. Me dá só um pedacinho aí. Me dá só um pedacinho para que as pessoas... Olha só isso daqui, ó. Eu acho que alguém pode identificar o que é um sapatinho, uma perninha do amigurumi. Tem um lacinho aqui, né? E cadê a outra? A mão? É a mão? Mas ainda não tá completo. Tá fazendo, né? Eu tô estragando, né? Tudo. Mas o Marcelo é mala. Isso aqui é a mão. Olá, tudo bem? Eu sou o Mickey, né? Mickey! Isso aqui vai virar uma mini, né? Porque o Mickey não usa esse sapatinho, né? Marcelo, acorda, né? Aí você forçou. Aí precisa da receita, né? Então ela está ali produzindo uma mini. E se você... Algumas pessoas mandam pra mim, mas sabe como é que eu faço pra adquirir aí os bichinhos da Fabiana? Entre em contato com ela no Facebook dela via Messenger, tá, pessoal? Algumas pessoas mandam aí pelo e-mail do Relatos, mas o e-mail do Relatos a gente não responde. A gente não responde e-mail, eu não respondo Messenger, meu particular, mas você pode falar com a Fabiana Marins no Facebook dela, pelo Messenger você pode aí encomendar, conversar com ela, negociar os bichinhos que ela gosta de fazer, os amigurumis, tá bom? Mas continuando da onde eu estava falando, então Fabiana sempre foi uma pessoa que eu pude falar, como desabafar minha vida e as minhas experiências, pois nem com a minha mãe eu poderia falar, porque, né, mãe ia falar, pô, acho que o Marcelão tá meio malucão, né? Eu acho que faltou aquelas terapias com as psicólogas quando criança. Porque a pessoa que vivencia a experiência é algo tão forte, que somente ela, você que vivencia experiências nesse sentido, você tem as suas experiências, só você consegue entender, as pessoas não vão entender suas experiências, porque é uma experiência, algo particular, é algo muito pessoal seu. E é difícil às vezes a gente guardar tudo isso dentro da gente, fica muito sacrificante.
E foram se passando-se os anos e aquele ambiente era terrível. Para vocês terem uma noção, eu abri mão de namorar na adolescência, sabia, Fabiana? Ela acha bom, né, Fabiana? Muito. Muito bom, né? Eu não tive namoradas na adolescência. Fabiana foi minha primeira namorada e a única mulher com quem eu tive contato nessa vida. E a última? E a última? Aí, tá vendo? Ó. Porque na realidade, eu passava por aqueles problemas, já ia mal na escola, né? Já estava formando, me graduando na 7ª série do 1º grau. Era uma bomba atrás da outra. Aqueles problemas dentro de casa, meus pais naquele inferno astral, eu tentando buscar alguma luz, alguma ajuda dentro da igreja. Por isso eu ia na igreja para ver se eu tinha um conforto, né? E não era fácil, porque eu via coisas lá espirituais que era uma perseguição muito bruta. Para vocês terem uma noção, chegou uma época que eu estava um tanto quanto depressivo, que eu ia dormir 8 horas da noite. Né? 8 horas da noite eu já estava deitado, não queria nem jantar. E eu ficava lá deitado, né? Já grande, né? Pesado. Tinha uma beliche no quarto e tinha uma cama de solteiro, mas o Marcelão era pesadão, o Marcelão quebrou a cama era fraquinha, era cama, a gente não tinha dinheiro para comprar assim, digamos, camas com qualidade, né? Então era cama bem simplesinha e não aguentou não, o estrado quebrou. E o que a gente fez? A gente tirou essa cama pra lá e eu passei a dormir, foi no colchão no chão mesmo. Bota o colchão no chão e vamos dormir. E às vezes eu deitava ali. Meu pai e minha mãe sempre foram de dormir cedo, 10 horas da noite. Meu pai já estava dormindo porque tinha que acordar 5 horas para ir trabalhar. Minha mãe acordava também 5 horas. E logo em sequência eu tinha que trabalhar também. Porque foram se passando-se o tempo, os anos. Eu estudava, né? Tinha que acordar cedo. Teve uma época que eu tinha que acordar cedo para ir para a escola. E uma época mais tarde eu tive que acordar cedo para trabalhar. Porque eu já tinha um outro trabalho e eu trabalhava de tempo integral. E sempre eu ganhei salários muito mixaria. Sempre ganhei muito mal. Sempre tive trabalhos de péssimas remunerações, mas era o que tinha. Não podia ficar parado, ou seja, né? Antes pingar do que secar. E eu ficava deitado lá na cama e muito chateado. Era um rapaz até bonito. Muitas moças queriam me namorar, mas eu não queria em contato com ninguém, não queria nem comigo direito. Eu vivia uma crise existencial tão gigantesca, passava por tantos problemas, turbulações. Para vocês terem uma noção, eu deitava ali na cama, de repente eu olhava para o lado e tinha um ser, um vulto escuro, né? Sentado do lado da minha cama e às vezes ele conversava comigo, falava assim, tá difícil, né? Tá difícil. Se mata que acaba tudo. Sabia, Fabiana? Se mata que acaba tudo. E eu senti uma energia muito densa e chegou uma época que aquilo ali começou a ficar tão repetitivo que chegou quase o momento de eu pensar realmente, acho que eu vou tirar minha vida. Mas foi algo muito passageiro, que passou muito rápido. E eu via a movimentação na casa, nós éramos, né, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, e tinha minha bisavó que depois, quando eu fiz 17 anos, já na casa dos 17, ela foi morar com a mãe dela, porque ali no caso ela estava com a doença e a mãe dela ia cuidar dela num outro lugar, né? Filha, né? Oi? A filha. A mãe dela, ó, nossa, né? A filha dela, né? Porque geralmente a gente fala que né, a filha cuida dos pais, não. Era a filha. Já confundi. Ela saiu daqui para ir morar Isso. com a filha, para a filha cuidar Para cuidar dela nos momentos finais. Mas aí não tinha só essas pessoas. A movimentação da casa era muito grande para mim. Eu via muitas pessoas conversando. Na madrugada, às vezes eu acordava assim. E tinha gente conversando na cozinha, a casa era pequena, conversando na sala. Uma vez eu levantei, eu saí assim, olhei, tinha mais ou menos umas 7 pessoas sentadas no sofá da casa, conversando, e aquilo ali somente eu via, né? E uma vez eu levantei, um disse assim, boa noite! Boa noite! Eu olhei assim e falei, nossa, eu não mereço isso, né?
Aí eu conversava com o bispo lá na igreja, eu era da religião dos Mormons. Então fala, bispo, tá acontecendo isso, bispo, o que eu faço? Eu já pedi pro Pai Celestial, já orei, já jejuei. Jejuei bastante, bispo. Irmão, você está pagando dízimo, né? Ô bispo, eu ganho meu salário mínimo, bispo. Se eu pagar o dízimo, não dá nem para comprar um chinelo para mim, né? Não, mas tem que pagar o dízimo. Porque o Senhor tem que pagar o dízimo para prover o devorador. O devorador não é só de coisas materiais, é o devorador da sua paz espiritual, é o devorador, né, da parte espiritual, psicológica, tudo, né? O devorador não é só coisas materiais, engloba muito mais, né? Tá lendo o livro de Mormon, né, todos os dias, a Bíblia, fazendo suas orações. Ô bispo, eu tô fazendo isso daí, mas não resolve nada. O que é isso, bispo? Eu vejo espíritos, eu vejo assim assado, né? O bispo ficava assim, ó. Aí ele já começava a querer culpar você do que estava acontecendo. Você deve estar, né? Eu era adolescente e falava assim pra mim, você deve tá se masturbando, quebrando, deve estar, como eu posso dizer assim, não tá guardando a lei da castidade, mas não tô fazendo, não tenho cabeça para isso não. Sempre inventava desculpa. Às vezes eu pedia ajuda e mandava assim, ó, vai orar, vai estudar, vai ler as escrituras. E eu sei, mas eu não tenho resposta, né? E às vezes eu conversava com outras pessoas e eles riam, faziam um cara de riso da minha cara, tipo assim, esse cara é doido. Onde eu buscava ajuda, não tinha ajuda, porque eles riam da minha cara, porque, eu falava coisas que para eles eram demais. E foram se passando-se o tempo assim, eu comecei a ficar meio que num estado de muita solidão dentro de mim. Tinha meus amigos, eu forçava a conviver com as pessoas. Eu ia na casa dos amigos, tinha os amigos ali, né, roqueiro, nossa, era massa demais, ouvia os rock and roll, sempre fui muito tratado com muito respeito por eles, mas o ambiente, os espíritos que eu via ali naqueles ambientes eram terríveis, então não tinha paz aonde eu ia. E foi onde eu fui quase ficando doido mesmo, perdendo a vontade de viver. E tinha moças, algumas moças me pediam para namorar. Quer namorar comigo? Falou, não, você me desculpa, mas eu não tô afim. O pessoal ficava meio assim, né? E na igreja, a partir dos 16 anos, né? Para os mormons lá, a partir dos 16 anos é mais aprovado que os adolescentes namorem, conheçam, né? Que você tem que conhecer outras moças para futuramente você fazer uma boa escolha para sua esposa. E eu não namorei. Eu não namorei na adolescência, meu irmão namorou, teve várias namoradas, meus primos namoravam, todo mundo que conhecia namorava. Na igreja, os jovens namoravam e eu não namorava. Ao ponto de começar o pessoal a suspeitar que talvez eu, né, fosse talvez um homoafetivo, às vezes eu não queria namorar meninas. E ao ponto de um dia minha mãe me chamar para trocar umas ideias comigo, né? Meu filho, o que está acontecendo, né? Você não namora, você não tem namorado, seu irmão já namora, seus primos todos namoram, seus colegas na igreja, os fulano, ciclano já tem as namoradas lá, os jovens, você parece que você não, como é que é? Seu gosto é diferente, não é o geralmente. Eu falei, mãe, deixa eu te falar, mãe. Pode ficar tranquila, porque minha família é um pouco meio machista, né, Fabiana? Falei, pode ficar tranquila que eu sou hétero, né? Mas se eu fosse homoafetivo também, ninguém tem nada com isso, porque ninguém é melhor do que ninguém, o homoafetivo, o hétero, tudo a mesma coisa, todo mundo igual, não tem ninguém melhor ou inferior. Mas eu falei assim, olha, eu sou hétero, eu gosto de mulher, eu sinto atração e desejo por mulher, mas eu não tenho cabeça pra isso não, mãe. Não tenho cabeça, como é que eu vou namorar se o tempo todo eu tô atormentado, é espírito me enchendo o saco pra tudo quanto é lugar que eu vou, entendeu? Pessoa família namorando com a menina, e o espírito me atormentando, e eu tentando dar uma disfarçada. Ô, meu amor, pera aí, né? Comigo que você não disfarçava, não, né? Então com ela você ia disfarçar. Com você era na bruta? Comigo era na bruta, você nunca. Pra você ver como que as coisas é interessante, que realmente a gente é de outro momento, realmente, né? Porque pra mim você não teve essa preocupação de disfarce. Não, amor, mas você já tinha 20 anos, você tinha maturidade. Você não tinha 16, 15, 17 anos, eu tinha né? medo. Você sabia que eu tinha medo. Você sabia que
eu morria de medo, foi uma época que eu tinha muito medo. Pois é, foi mal. Foi mal, né? Não, mas foi mal não, foi bom que você não namorou ninguém, pronto. Isso, não namorei, nunca conheci outra pessoa sem ser Fabiana, porque foi o momento certo. Conheci Fabiana com 16 anos, mas no momento certo, aos seus 20 anos, a gente se reencontrou e ali tá grudado igual o carrapato até hoje, né, Fabiana? Então eu não... Então assim, rolava aquele, né, aquela desconfiança que eu não era chegado, né? Que meus pais falaram, Marcelo é meio esquisito, não namora, né? Será que ele não é chegado nas meninas? E a minha mãe chegou em mim, uma vez o meu pai, nervoso, cadê sua namorada? Que você não apresenta a sua namorada para nós, sabia? Uma vez ele querendo me atacar, né? Eu com 18 anos, nervosão, aí ele, cadê sua namorada? Você não namora? Todo mundo namora, sua irmã namora, seu irmão namora, seus primos, seus colegas, todo mundo, até seus amigos da igreja namora, cadê sua namorada? Por que você não tem uma namorada para apresentar para nós? É engraçado, né? Como a sociedade cobra, né? Às vezes poderia ser até opcional, às vezes a pessoa não quer. Tem muitas pessoas, Marcelo, que não quer saber de outra pessoa, né? Ela vive a vida dela sozinha e muito bem, obrigada. Mas se ela não vive com uma outra pessoa, ela tem cobrança algum problema. Engraçado como a sociedade... Até na igreja eles achavam que o Marcelão não era chegado, né? As meninas queriam me namorar, eu falava não. Na escola queriam me namorar, não falava não. Aí o dia que eu pedi alguém para namorar, me falaram não. Aqui. Né? Eu falei, não, eu passei a adolescência inteira, né? Não conheci ninguém. Falei não pra todo mundo. Agora o mundo deu a volta. O dia que eu falei, meu amor, você quer namorar comigo? Me dá uma chance? Não, quero não. Não, mas por que eu falei não pra você? Aí você explica. Porque você vinha de um desgaste, de um relacionamento, né, amoroso e não queria saber de mais ninguém. Aí, tá certo. Mas aí eu tomei ou não. Mas a gente junto, Opa, né? claro, né? Mas Marcelão correu atrás, né? Deixar essa gata linda dando sopa, né? Depois eu vou contar pra vocês algumas histórias de como eu fui meio invasivo, né? Jurei uma empresa inteira de descer o braço numa empresa inteira. Foi o seguinte. Pois é, comigo já não teve. Eu era muito marrento, né? E eu fazia musculação, era bombadão, né? Parecia assim o Vin Diesel, era estilo Vin Diesel, com um aspecto assim meio que o The Rock, eu era bem, né, bombadão. Eu queria namorar a Fabiana e eu arrumei serviço pra ela na empresa, né? Calma que nós vamos continuar o vídeo do espelho. Eu queria arrumar, ela conhecia a mãe dela, a família dela, desempregada, com um filho pequeno, desesperada, cheio de conta. Eu falei, não, pode achar que eu vou arrumar, né? Porque eu falei pra vocês que na empresa eu tinha maior moral nas empresas, porque eu era o tipo de cara que eu era o que fazia o que o chefe mandava, eu não gostava de morcegar, eu sou 880. E a Fabiana chegou na empresa e os caras tudo ficou doido. Tudo ficou desesperado. Desesperado. E eu também fiquei desesperado. Falei, não vou perder essa não, se for pra ser de alguém vai ser minha. Que isso? Aí já chupei dedo da adolescência inteira, não namorei ninguém, fiquei só curtindo os espíritos, né? Essa gata vai ser minha. E eu tava, né? Trabalhava num incubatório e geralmente no incubatório os caras começaram tudo de cima, né? E eu comecei a ficar irritado, nervoso, e eu também dando de cima, né, Fabiana, né? Tava todo mundo, tinha só uns 20 em cima lá e eu vou ter que tomar uma atitude emergencial porque eu vou rodar, né? Eu vou rodar, né? Aí eu já simplesmente, né? Foi num dia cedo, lá no incubatório, né? Quem trabalha no incubatório, todo mundo fica pelado, né? De manhã cedo, né, Fabiana? Tem que tomar banho e trocar de roupa. Tem que tomar banho. E eu fazia muita musculação, eu era muito bombado mesmo. Eu impunha mesmo. Onde eu chegava, os caras, né? Parecendo um Vin Diesel. E eu era muito bombado mesmo. Tomava uns complementos aí pra dar umas inchadas, e o Marcelão gigante. Simplesmente eu falei assim, eu vou rodar. Eu vou rodar mesmo. A mulher o outro vai conquistar. Não tem nada, pô. Não tem nem bicicleta. Eu ia com a bicicletinha velha, emprestada, do vizinho, que me emprestou. Eu fiquei 10 meses usando a bicicletinha. Dava 50 pedaladas que saia corrente. Eu tinha que parar pouco corrente de novo. Você lembra daquela bicicletinha velha? Eu lembro.
E os caras tinham cara de carro, que esse cadetão, cadete na época, né? 1990, não. Foi 2000. Os caras com cadetão, aqueles cadetes, aqueles carros, tudo na época novo. Eu falei, pô, vou rodar, né, cara? Vou rodar. E os caras tudo galanteando. Simplesmente eu cheguei cedo, né? Só de cueca. Bombado, assim, trincado mesmo. Subi no banco. No horário que tava todo mundo tomando banho. Tava o incubatório inteiro tomando banho. Assim, ó, tinha mais ou menos uns 40 homens pelados, né? Eu já subi a atenção de vocês aqui agora. Ele fez isso mesmo, pessoal. Depois eu fiquei sabendo. Atenção de vocês aqui agora. Aí eu já até dei aquela inchada, assim, um ombrão. Tudo trincado mesmo assim, os caras falavam assim, você toma bomba. Eu, que bomba o quê, cara? Isso aqui é... Eu já sou uma bomba, né? Atenção de todo mundo. Aí só vi assim, os caras assim, enrolando a toalha assim, né? O chefe, eu... Atenção! Falei o seguinte. Eu sei que vocês, bando de vagabundos, vocês estão de olho na Fabiana lá, a novata. Também tô. Só que tem um porém. Se eu ver um de vocês chegar perto dela, eu vou arrebentar vocês no meio. Vocês sabem que eu arrebento. Eu destruo aquelas bandejas de nascedor de pintinho na cabeça de vocês. Vocês estão proibido. Todo mundo proibido aqui. Até o chefe também. De tentar alguma coisa com ela. Quem vai tentar sou eu. Se eu não conseguir, aí vocês tentam. Mas não é pra chegar perto, não. E eu era doido. Eu era um cara que rolava nas porradas com todo mundo aqui. Eu brigava nesse resort inteiro aqui. Aí o que aconteceu? Os caras, pô, esse cara é psicopata. Ele é doido. Falei, se vocês entenderam? Os caras só assim, ó. Falei, o aviso já tá dado, né? Eu já dava até aquela trincada, assim, ó, trincando tudo assim, né? Eu desci, vesti minha roupa. Os caras, você é louco, filho. Falei, já tá dado o recado. Ninguém chegou mais perto dela. Só pra falar, né? Né? Só pra... O que falaram pra você? Eles falaram, Fabiana, você tá namorando o Marcelo, né? Aí eu falei, não, nossa, eu acho que ele tá afim de você. Aí ninguém mais chegou perto. Aí eu falei assim, fiquei livre pra mim. Eu falei, meu amor, vem cá conversar comigo. Vamos conversar, o que tem? Nada demais, a gente só vai conversar, né? E o povo falava assim, aquele cara é maluco. Mas como eu era grandão, 1,83 m, tava na academia viciado, tomando uns produtinhos meio maluco, tava tudo doido mesmo, assim, tudo trincado, ninguém queria nem mexer comigo. Eu falo que de vez em quando me via rolando com os negros aí na rua aí, rolando mesmo, né, na pancadaria, e nunca foi de apanhar. Era um exímio brigador de rua. Aí beleza, o pessoal deixou quieto, né, tá aqui comigo até hoje aqui, ó, tá aqui, né, meu único amor. E o que acontecia? Então, eu passava na adolescência, eu não namorei. Meu pai falou, cadê sua namorada? Por que você não apresenta sua namorada para nós? Pai, é o seguinte, o dia que eu quiser namorar, eu vou namorar, não precisa ficar preocupado, tá? Fica quietinho aí, né? E foi difícil eu abrir mão realmente, porque eu não tinha estrutura, eu não tinha cabeça psicológica para isso. Não dava. Eu ia pirar a menina também, né? Quase pirei a Fabiana, né, Fabiana? Nossa. Quase ficou doida também. Elas iam terminar, certeza. Elas iam terminar e sair falando mal. Nossa, menino namora. Que cara, que menino é doido, que menino é maluquinho na cabeça. Muitas pessoas já falavam de você lá na igreja. Falavam nas minhas costas. Nossa, falava demais. Inclusive, a minha irmã. Pois é, irmã dela. Nossa, que cara é doido. Tinha medo de você. Muitas pessoas tinham medo de mim. Alguns tinham medo pelo meu tamanho, outros tinham medo porque eu era esquisito mesmo, né? Às vezes eu tava conversando com a pessoa, olhava do lado assim, tem uma pessoa aqui do seu lado, aí a pessoa falava, sai pra lá, capeta. E a vida foi assim um pouco de, em alguns lugares, rejeição. E o que acontece? Chegou um certo momento na minha vida que eu tava tão farto de tudo, nos meus, ali, quase 17 anos, eu acredito que eu já tinha 17, porque a idade de 17 anos, para mim, foi a pior idade da minha vida. Eu falo para as pessoas que eu não mereço, não desejo para ninguém o que eu passei aos 17 anos, que foi a fase que eu quase enlouqueci,
se eu tivesse propenso a cometer algum tipo de suicídio, eu teria cometido. Foi terrível. Não gosto nem de lembrar, odeio lembrar daquela data dos 17 anos, ou 17 anos complicado. E muito adolescente passa por muitos problemas nos 17 anos. E nessa fase, quando eu tinha voltado para a igreja, eu tinha, né, saído em projeção, tinha ido naquele lugar, aquela dimensão que eu chamo da dimensão do espelho. E eu estava lá, voltei e fiquei arrependido, né? Falei, nossa, será que eu estava no inferno, né? Tinha aquele serzinho que eu falei para vocês, até apelidei ele, né, do Mestre dos Magos, que é aquele ser com aquela aparência, e voltei para a igreja e como é que eu falo isso na igreja, pessoal? Né? O pessoal fala, não, maluco, chama a mãe dele, manda internar, manda pra psiquiatria, psicólogo, sei lá, o cara tá pirado. E aí eu ia na igreja, mas a igreja não me supria, a igreja não me atendia, eu não conseguia preencher a minha necessidade. Aí eu afastava, falava, não, nossa, aqui não tem resposta em lugar nenhum. E brigas, e brigas, e brigas, e brigas, e brigas, e a casa da minha mãe sempre daquela mesma forma que eu falei no último vídeo. E eu tive um outro contato com esses seres. Porque eles, lógico, percebiam, né, que eu estava sofrendo. E eles me fizeram uma oferta. Uma coisa que, se você não acreditar, eu te compreendo. Porque neste mundo tão programado, com seres humanos tão programados e tão religiosos e céticos, é difícil compreender, até eu não acreditaria se não tivesse eu vivido todas essas experiências. E é por isso que eu falo para vocês que eu sou um vivenciador e não pesquisador. Não pesquiso livros e materiais, eu vivencio as experiências. E por isso guardava elas para mim. Esses seres me procuraram. Me procuraram da mesma maneira, porque às vezes a minha mãe ia passar, almoçar na casa ou do irmão dela, ou na casa da irmã dela. E eu ficava sozinho. Às vezes meu irmão ficava também, mas às vezes meu irmão ia. Era criança ainda, pré-adolescente, né? Ou adolescente. E esses seres me procuraram dentro da minha casa. E o que aconteceu? Me fizeram uma oferta se eu não queria parar de sofrer. 17 anos, imaturo, muito impulsivo, muito nervoso, brigão. E por causa dessas experiências, eu sempre fui muito nervoso, muito... Desde criança, minha mãe fala assim, meu filho, você nasceu já estressado. Você já era estressado. Desde que você nasceu, bebezinho, você já era estressado, nervoso. Sempre era nervoso, mas também sempre fui muito carinhoso e compreensivo, mas estourava desde pequeno, rapidinho. Ficava nervoso, nervosinho. E o que acontecia? Eu simplesmente... 17 anos, falta de maturidade, 17 anos é uma criança ainda. De saco cheio de apanhar, né? Sabia que eu precisava estar ali para ajudar a minha mãe, vigiá-la para ela não cometer algo contra ela, mas eu apanhava. Tomava tapas, beliscões e às vezes tomava umas cabadas de vassoura no meio da cabeça. Mas ela estava tão obsediada, tão atacada, que aquilo ali nem era ela. Eram os sentimentos de amargura, decepção, tristeza, com meu pai fazendo todas aquelas coisas com ela. Mas eu também não era perfeito, forte, moleque, adolescente. Eu não era de ferro. E chegou um momento em que eu estava triste, deprimido. O inferno. Ia na escola só para marcar presença, porque minha mãe não aceitava que eu deixasse de estudar. Então eu ia na escola, ficava boiando minha cabeça em outros lugares, cheio de problemas, custando a trabalhar. E o que aconteceu? Eles me propuseram ir embora, como fazem com muitas pessoas. Sabiam que muitas pessoas desaparecem, vão embora, não deixam rastros. Existem as abduções alienígenas, na qual eu digo que
pessoas são capturadas por Dráculos e reptilianos, né, Greys, todos os tipos de alienígenas, pessoas somem, desaparecem, crianças desaparecem, né, vão parar naquelas altares de sacrifícios dos reptilianos hostis, maléficos, que estão junto dessa associação de controle deste planeta na terceira dimensão, digamos assim, no plano físico, entre aspas, como eu disse para vocês, a questão do plano físico ela é muito complexa, e também no plano espiritual, que é o mundo espiritual, o plano astral, onde está Deus, está Jesus, Mestre Saint Germain, o Arcanjo Miguel e todos os seus anjos, né, as confederações de planetas, toda a presepada da espiritualidade, da falsa luz. E me propuseram ir embora. E eu estava louco, querendo que aquilo acabasse. Eu queria até morrer. Mas, porém, era covarde demais para tentar contra a minha própria vida. Então, eu aceitaria morrer se, assim, alguém tirasse a minha vida. E muitas vezes eu brigava na rua, né? E às vezes até rolava um pouquinho ali, talvez a esperança que numa dessas brigas de rua alguém pudesse me matar. Coisa que nunca aconteceu. E o que acontece? Eu aceitei. Eles controlam também uma parte da realidade. Eu vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Eu aceitei. E eles planejaram para mim em segredo. Meus pais, minha mãe jamais poderia imaginar que aquilo iria acontecer comigo. Pois minha mãe praticamente estava com a cabeça no seu inferno astral, do seu relacionamento, que ia de mal para pior. Problemas familiares. Quantos pais aí não estão brigando, né? Brigando por coisas fúteis, né? Muitos homens aí, infelizmente, com a covardia de trair suas esposas, e também esposas fazendo isso, esquecem dos filhos, pensam só em coisas materiais, pensam só em ganhar dinheiro, pensam só em ego, vaidade, status. E nem imaginam o que pode estar acontecendo com os teus filhos, e os teus filhos sendo orientados por seres nas quais vocês jamais acreditariam que existem, mas os teus filhos estão tendo contato com eles, e eles fazendo planos com seus filhos. Aí desaparece, some, sem deixar rastro. Aí o pai e a mãe ficam com plaquinha, desaparecido, sofrendo, acabou a vida. Principalmente para mamãe, não é, Fabiana? Nossa. Mamãe que tem um filho desaparecido, É a morte. Polícia procura, não tinha envolvimento com marginalidade nem nada, era uma criança normal, um adolescente normal, tranquilo, e sumiu. Não tinha, digamos, requisitos. Falar assim, mas é lógico, ele estava envolvendo com coisas que não eram legais, né? Deve estar em alguma mata, alguma bala. Sumiu sem deixar rastros, né? A polícia tenta investigar, mas não consegue encontrar nada. Porque às vezes o papai e a mamãe está mais preocupado com outras coisas, em vez de olhar para seus filhos. E aconteceu isso, meus pais ali, porque essa dimensão ela cria as armadilhas, elas criam as condições, elas fazem com que as pessoas vivenciem infernos. É tudo muito tramado, muito planejado, muito bem configurado. Né? E isso, caos, né? Caos. E causam também problemas dentro da dimensão, para que tudo isso seja propício para as mais variadas finalidades. E eu aceitei. Estava farto daqui. Minha mãe não poderia nem imaginar que eu estava tendo contato com aquele tipo de ser que, na realidade, ela nem acreditaria que aquilo era real ou que aquilo existia, mas era real e existia e estava acontecendo. Como muitos papais e mamães não acreditariam e nem acreditam em seus filhos. Mas acontece, pessoal. Olhem seus filhos. E marcaram um dia que eles iriam
fazer com que minha mãe fosse, como de costume, para casa de algum parente, passar o dia, né? Ia mais ou menos umas 8 horas da manhã e voltava lá para 7 da noite. E nesse dia eu já não gostava de sair, eu já tinha ficado antissocial, eu já não curtia nada, tinha os meus altos e baixos na igreja, a hora eu ia, a hora eu ficava, ia, né, 6 meses, ficava 3 meses parado, né, em apostasia, como eles falavam. E eu estava num período no inferno, 17 anos no inferno astral. Falei, eu tenho que arrumar alguma coisa, né, vou embora, vou desaparecer, ninguém vai saber mais de mim. Porque haviam me prometido que meus problemas e minhas dores iriam acabar, que eu era diferente, que aqui não era meu lugar, porque por isso que eu passava por essas situações. Falavam para mim que eu via espíritos, ouvia espíritos, vivia aquela vida conturbada que, se para a medicina dos homens, eu era um louco, né? Um esquizofrênico, um maluco, um débil mental, precisaria tomar remédio, ficar internado em psiquiatria, hospitais psiquiátricos, né? Era assim que a medicina dos homens me diagnosticaria. E eu sabia que eu não era. Eu via 2 mundos e sabia que eles não eram possíveis de ver esses mundos como eu via. Eu apenas estava em uma grande crise existencial. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha maturidade, eu não tinha idade. Era um moleque. E me convenceram e eu aceitei. Poxa, se no meu lugar não é aqui, nasci errado, eu vou embora com eles. Porque lá era uma dimensão, uma realidade onde eu seria normal como qualquer pessoa. As pessoas que são normais aqui, que são configuradas para viver aqui, lá eu seria normal. Eu aceitei. No impulso, na dor. E perguntei, tem que levar alguma coisa? Não. Apenas fique a postos que algo vai acontecer, que você vai ser fantástico. E minha mãe saiu cedo, deu um abraço nela, né? Deu um abraço na minha irmã, porque minha irmã era colada com a minha mãe. Onde a minha mãe ia, minha irmã ia junto. Meu irmão foi. Minha bisavó estava na casa dos parentes dela. Ela tinha uns parentes dela que no passado correu com ela, porque ela era difícil de viver, mas ela já estava bem velhinha, então eles chamavam ela de vez em quando para passar um final de semana na casa deles. E o pessoal era meio da grana, os parentes dela, não o nosso. E o que aconteceu? Eu estava em casa, eu apenas encostei as portas, porque eu não poderia trancar as portas. E minha mãe não tinha uma chave extra, era a única chave da casa. Encostei as portas e fiquei ali pensando, né, o que vai ser de mim? Quando de repente eu senti a energia deles. Sentado na sala, levantei, me direcionei até a porta do quarto onde era ali o quarto de minha bisavó. E aquele espelho grande. Ele tinha até dado uma esticada para baixo do guarda-roupa. Caberia facilmente eu ali. E simplesmente eles disseram, pode vir. E eu, acredite ou não, eu cruzei aquele espelho. A sensação foi como se eu tivesse entrado em, como eu posso dizer, uma sala gelada. Gelo, frio. O meu corpo formigou todo e eu me vi em outro lugar. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas, né? Tem pessoas que... lógico, tem muita fantasia, mas tem pessoas que relatam terem ido a outros planetas em corpo físico, não a 1813 planetas, porque aí já é demais, né? Aí tem gente que fala que foi 1813 planetas, aí, nossa, aí já é demais, né? Nem o Captain Kirk já foi tantas vezes em um planeta assim. Mas tem pessoa que, alguns paranormais, que tem a experiência de uma vez ou duas
em algum planeta, acredite, o seu vizinho do seu lado, que você fala, eu odeio esse vizinho, esse cara é um maluco, um antissocial. Às vezes o seu vizinho essa noite esteve andando lá, em corpo físico, em Marte, ou algum planeta aqui do nosso sistema solar, e você nem sonha, né? Você fica assim, nossa, a NASA tá falando que, olha lá, né, vai ter uma exploração em Marte, e o seu vizinho do lado aí, ó, da sua casa, o vizinho seu, né, às vezes ele tá andando no espaço em nave e você nem sonha, né, e pra você ele não é nada. E o que aconteceu? Eu me vi num outro lugar. Seria mais ou menos como que se... Imagine você indo num shopping, né? Indo no shopping. Já viu aqueles labirintos? Já viu os labirintos, Fabiana? Já. Fabiana um dia foi no labirinto do escuro. O que ela era? ET ou é caveira? Não, era um ET. Era ET? Não, no Uberlândia Shopping. Mas era um ET maligno, né? Maligno? Porque ele tava com um semblante de mal lá, né? Tô lá sentado no banco, meu amor, Marcelo, vamos lá comigo. Meu amor, eu sou muito grande, o labirinto, eu vou encalhar no labirinto, eu vou ficar encalhado no labirinto lá, vai ter que chamar, como é que vai fazer? Vai ter que chamar os bombeiros pra me tirar de lá, né? Essa criancinha desse tamanho. Ah, então tá bom. E eu fiquei sentado lá de fora só esperando, né? Poxa, né? Fabiana entrou pro labirinto, depois eu escuto uns gritos, uns gritos, falei, gente, que... O Jason, sexta-feira 13, deve estar aqui no shopping matando as mulherzadas aqui. Mais uns gritos, uns berros avassalador. Gente, o que está acontecendo aqui? Explica. Eu fui porque eu não gosto de coisas assim, de assombração, essas coisas de filme, essas coisas, eu não gosto disso, né? Porque dá uma energia ruim na gente, dá um mal-estar. E aí a Marcele queria muito, porque a Marcele é invocada. Marcele é dark, ela gosta só tem de dark. E aí ela gosta, o negócio dela é alienígena, então ela faz muitos desenhos e tal. E aí quando, eu não queria ir, aí quando a gente entrou lá dentro, tava muito escuro, eles já faz de propósito, né? Aí tava tudo escuro e de repente surgiu um alienígena de uns 2 metros pra cima, devia ter mais, ele era altão, altíssimo, era normal, eu devia estar em cima de um banquinho de alguma coisa, que aquela cara verde, um olhão enorme, e ele faz bem assim em cima da pessoa, dando uns murros na parede, com uma lanterna, e ele cegando a lanterna na sua cara? Na cara da pessoa, então você não enxerga nada. Nossa, aí o susto vai lá em cima, né, e eles batiam na parede pra te assustar. E aí, quanto mais a gente corria, mais não achava um lugar a saída. De sair. No breu, né? Nossa, era muito angustiante. Aí, de repente, eu tô lá assim, falo, o Jason matou alguém, viu? O Jason, sexta-feira 13, né? De repente, a Fabiana sai correndo, lá dentro, olha, você que tava dando esse show, essa histeria que o shopping inteiro ouviu. Ai, nossa, é mal-estar, não é nem medo, é mal-estar de estar lá dentro, escuro, tudo escuro lá. Estava muito escuro mesmo. É mal-estar, uma fobia, muito apertado, muito escuro. Nossa, é complicado, não foi? Então, mais ou menos assim, a sensação de você entrar num ambiente, numa sala que você fala, pô, isso aqui é real ou é fantasia? Né? O meu corpo tá vivo, não morreu, não desintegrou. Deixa eu respirar. Tô respirando, né? Não tô sem oxigênio. Falo, pô, devo ter entrado numa sala temática, num ambiente temático. Não. Eu estava em outra dimensão. E não fui dessa vez espiritualmente, não. Eu fui de corpo físico, né? Eu estava lá, sentindo com este corpo que bombeia sangue, sentindo o calor do solo. E olhando aqueles seres, embora a lucidez espiritual é maior, quando você tem uma lucidez espiritual, ela é muito maior do que a nossa deste corpo. Então você tem uma percepção em todos os sentidos muito superior. Mas era interessante estar lá de corpo. Embora fosse limitada, mas
né, estava dentro deste corpo. Eu não tinha morrido, eu não tinha desencarnado. Eu estava lá. Eu pude, esta mão, de carne e osso, não espiritual. Eu pude tocar naqueles seres e sentir a textura dos pelos e da pele deles. É lógico que, como eu digo para vocês, é inferior em relação espiritualmente, porque espiritualmente a sua lucidez é muito, as percepções são muito superiores, mas para uma pessoa dentro do corpo encarnado tridimensional tinha um certo valor estar ali. E eu andando. Mas começou a me bater, justamente porque a ficha caiu, que quando você está na projeção, o teu espírito, ele solta, desprende do corpo, ele vai, mas tem o teu corpo na outra dimensão. Você sabe que você vai voltar. E se você tiver em algum apuros, é só mentalizar o retorno ao teu corpo, que automaticamente o teu corpo e o teu espírito se unem novamente. Então você pode viajar em outras dimensões, você pode conhecer outros planetas, mas sabe que o teu corpo, o teu refúgio tridimensional está ali te esperando, que basta você mentalizar o retorno. Num piscar de olhos, até muito mais rápido que isso, você volta. Mas ali a ficha começou a cair, porque não tinha mais corpo para me voltar. E aí? Como que eu iria voltar caso houvesse um arrependimento? Falou, pô, tô aqui, mas peraí, mentalizar, fazer um trabalho de mentalização, voltei. Nossa, voltei. Ah, aquele lugar era complicado. E aí? Eu não tinha mais o corpo. Aqui. Ele estava lá. Como que eu iria sair de lá? Sim, embora às vezes alguns espíritos podem ser aprisionados, mas é mais complexo, é mais complicado. E começou a me bater uma angústia. Eu pensei, porque adolescente, ele é assim, ó. O sentimento do adolescente, ele vai e volta. O adolescente, ele é muito impulsivo, compulsivo, né? Impulsivo. O adolescente, ele é muito compulsivo, né? Uma hora ele tá bem, uma hora ele já tá explosivo, uma hora ele já tá legal. Adolescente é um turbilhão de emoções. É um turbilhão de emoções, vai e volta, ele vai do céu ao inferno em questão de segundos, né? E várias vezes durante o dia. Adolescente. Ainda mais no meu caso, com aquela situação, casa problemática e tudo. E eu parei pra pensar e a ficha caiu. Eu falei, ixi, eu acho que eu não queria estar aqui não. Eu acho que eu não queria estar aqui não. E agora? Como é que eu faço? Porque se eu tô em espírito, eu simplesmente mentalizo e saio daqui. E agora? Como é que eu vou embora? Vou ter que pedir pra eles, né? Eu tenho que pedir para eles. Eu percebi que não são bons e nem maus. Até o término da série vocês vão entender perfeitamente como são esses seres. E eu falava assim, poxa, como é que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer agora? Eles andando, né? Eu vi aquele ser que parecia que toca a flauta pan, esqueci o nome, o fauno. Do meu lado, falou, poxa, isso aqui é ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Eu estou aqui, né? Estou aqui sentindo até o ar. Engraçado, eu estou respirando aqui. O que eu vou fazer? Com o mestre dos magos, né? Que eu vi ele, eu estava em estado espiritual, eu estava vendo ele, né? Com o meu corpo físico, com o Marcelo ali. E aí o que aconteceu? Eu parei e falei, espera, eu estou arrependido. Eles olharam com um olhar meio mau. Não tinha nada de bonzinhos. Eles olharam com um olhar malicioso, arrependido. Por quê? Começaram um trabalho de me seduzir, já estavam me seduzindo. Queriam continuar o processo de sedução. E eu expliquei, comecei a chorar.
E eles não se comovem, não adianta. Seres assim não se comovem, alienígenas não se comovem com seu choro, nada se comove. E eu pedi para voltar porque eu estava ali em impulso e pedi que se eu poderia voltar. Eles olharam um para os outros e eu senti, pô, não adianta nem eu pedir, não vão deixar eu voltar, acabou para mim. Já era para mim. O que acabou. Fiz cagada. Vou ficar aqui. E me lembrava daquelas crianças naquelas árvores. As árvores eram altas, né? Que elas dobravam assim. Elas não era como se fosse um efeito da gravidade, né? A árvore cresce, ela tomba. Ela crescia mesmo com os troncos. Era uma coisa assim, uma árvore emborcada, mas não pelo peso, mas bem consistente. Altas, elas eram altas. Era mais ou menos fazia mais ou menos uma caverna a uns 4, 5 ou no máximo 6 metros de altura, por aí. E eu lembrava daquelas crianças lá com aqueles seres que eu vou falar para vocês. Eram um tanto quanto intimidadores em excesso. E eu simplesmente falei, acabou. Né? Acabou. Coitada da minha mãe, né? Coitada da minha mãe. Acabou a vida dela também. E acabou a minha. O que eu fiz por me deixar ser seduzido por eles? Eles pararam, me olharam bem dentro dos meus olhos. Falou assim, olha, a gente pode até deixar, mas você vai se comprometer a voltar aqui no futuro, quando você tiver adulto. E a gente vai te buscar. A gente vai te buscar à força. Você vai voltar aqui várias vezes. Você aceita esse trato? E eu quase que ajoelhei no pé deles em agradecimento. Porque o que eles me pedissem para fazer, para sair dali, eu aceitaria. 17 anos de idade, cheio de problemas, vivendo uma vida, uma situação que ninguém acreditaria. Ninguém. Eu iria parar num hospital psiquiátrico. E eu aceitei. Eu aceitaria qualquer coisa. Qualquer coisa que me pedissem. Eu disse, tudo bem, eu volto. E assim, eles simplesmente nem me acompanharam de volta naquela porta. Simplesmente, pode ir. E eu voltei. Assim que eu atravessei aquele portal, que eu senti a energia desta realidade, desta dimensão, que eu senti que eu estava aqui, nesta realidade tridimensional, nesta vida. Eu estava onde eu nasci. Eu simplesmente caí no chão e comecei a chorar. Chorei muito. E comecei a pedir perdão para Deus. Deus, meu Pai, me perdoa. Me perdoa. O que eu fiz, meu Deus, me perdoa. Porque é aquele negócio, eu fiz o trato de voltar, mas eu fiz no impulso, né? Tipo assim, se falasse para mim assim, ó, faz qualquer coisa, faço. Para ir embora, faço. E eu chorei, pedi misericórdia, ajoelhei, pedi perdão para Deus, pedi perdão, misericórdia, meu Deus, misericórdia, Jesus, misericórdia, o que eu fiz? Nossa, era como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo ali. Eu estava realmente grato a Deus por ter me livrado daquilo. Eu olhava para o guarda-roupa da minha bisavó e eu falava, nunca mais. Eu não consigo contar isso nem para ninguém. Se eu contar, ninguém vai acreditar. E eu fui para a igreja, voltei para a igreja de arrependimento, de tanta dor. E me silenciei. Fui firme para a igreja.
E fiquei firme por alguns meses. Mas aquilo nunca saía da minha mente. Seria mais ou menos assim, imagine você tomar uns 10 tiros. E você fala assim, pô, meu corpo tá cheio de perfurações, sangrando sem parar. A qualquer momento vou ter uma parada do coração pelo esgotamento de sangue, eu vou morrer a qualquer momento. Então a morte é certa. A única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. E você já até conformar que você vai morrer. Não tem solução. Não existe uma medicina para retirar, estancar 10 perfurações. Assim, não tem como tratar. É algo irremediável. E o que aconteceu? Aí de repente acontece um milagre. Né? O milagre, o que acontece? As perfurações, os projéteis, as balas, né, os projéteis saem automaticamente do teu corpo. As feridas, as perfurações se cicatrizam, se fecham, e o teu corpo, em questões de segundos, ele produz o sangue que estava faltando, que foi perdido. Aí você fala, pô, milagre, agradeço. Nossa, eu não tinha mais esperança de sobreviver, eu estou no lucro. Era assim mais ou menos que eu me sentia. E eu fiquei bem fiel à igreja. Fui à igreja por muito tempo. Vi os espíritos, ignorava os espíritos. Os espíritos na casa da minha mãe, meus pais. Tava tudo tão maravilhoso. Tudo tão maravilhoso, né? As brigas eram maravilhosas. Nossa, que vocês estão brigando? Que maravilhoso. Aí briga mais um pouquinho pra me ver, né? Porque eu sabia que aquilo ali eu não ia presenciar mais. Eu tava nesse sentido. Eu ia pra escola, né? Ia até feliz, né? Ia até feliz. Não entendia nada, mas estava feliz de estar ali, né? Eu estava feliz. Ia para a igreja, oh meu Deus, obrigado. Fui livrado, tive um livramento. Nossa, que é isso? Eu estava grato por poder estar aqui de volta. Fiquei até mais brandozinho por um bom tempo. E logo, em questão de meses, a minha bisavó, ela piorou porque ela desenvolveu um câncer no intestino que estava destruindo ela. Minha mãe trabalhava fora, minha mãe não tinha como cuidar. Então a minha avó, a mãe da minha mãe, foi cuidar dela. Aí aquele guarda-roupa com aquele espelho enorme, a cama dela foi levada para casa da minha avó, para minha avó cuidar dela nos momentos finais de vida dela. E aquele quarto, que é onde eu estou aqui agora, sabe aonde aconteceu tudo isso? Aqui. Nessa, onde está minha mão. Aqui neste lugar aqui. Eu atravessei em carne e osso para uma outra realidade, que muitos de vocês não conseguem nem acreditar aqui. Esse ambiente, isso daqui, o guarda-roupa estava aqui. Aqui, neste rumo. Aqui ficava ele. Aqui ficava a porta. Ele estava aqui. Tudo aconteceu neste ambiente. Esta casa tem uma energia fortíssima. Aqui acontecem coisas que em muitos lugares não acontecem. Para vocês terem uma noção, ontem à noite eu estava aqui e a casa instalou todo o telhado. Fabiana quase cagou nas calças. Ai, né? mas você fica falando isso, parece que é um monte de Eu tô brincando, medo. amor, não, ela é bem valente. Só tanta mulher fala assim, Marcelone. Dá uma baixadinha, põe a mão no joelho, dá uma baixadinha, Não, vai eu sentindo superei, gostoso. O mas meu pé na fala. bundinha. Mas Hã? fala, eu superei muito meu Superou. medo. Tô aqui só Demais. curtindo. Eu tava curtindo som Metallica, né? Curtindo The Day That Never Comes, a Ai, música. que coisa boa. Tava você com Eu tava. fone de ouvido. Tá, deixei te aqui ontem. Era. Tava só no Metallica. Oh, Sim. maravilha. E cada um dos meninos com fone de ouvido também. Sim. Todos eles. Um tava no celular, o outro tava no quarto, o outro. Aí o que aconteceu? E eu sozinha lá na cozinha.
E aí eu tava arrumando ali a cozinha, quando de repente fez um barulho na casa inteira no telhado. Foi alto? Foi muito alto, em cima aqui. Parecia que tava... A impressão que deu é que tinha alguém correndo em cima do telhado. Que as telhas, um adulto. É um adulto, porque as telhas é velha, né? Aquelas telhas E aqui a gente não tem gato, porque aqui o que mais tem é pitbull, né? Tem uns gatos que ficam no quintal, mas se passar pra cá é morte na certa. Ah, mas gato não tem a força pra fazer. O peso, porque aquelas telhas de barro dessa grossura, aquelas telhas bem fortes. Eu tô aqui assim, a família, né? Aí o cara assim, que é isso, né? Tô escutando a música aqui, tava bom demais. O Metallica, né? The Day That Never Comes. E ela, e eu, que foi, Fabiana, né? Vem cá, rápido. Eu chamei, porque eu fiquei nervosa. Não, você chegou assim, né? Desse jeito, não foi? Nossa, foi mais ou menos assim, porque eu te chamei. Mais ou menos não. Não, eu te chamei. Eu tô aqui assim, só, isso aí, né? Que foi, né? É porque eu fiquei irritada, porque você não estava ouvindo, ninguém estava ouvindo. E aí, quando fez o barulhão todo, que eu vim te chamar, você não estava escutando nem eu te chamar. Tava só... O som tava alto, curtindo, né? O último volume, explodindo meus tímpanos, né? Não precisa depois de velho. Aí ela me chamou, nossa, vem cá, tá correndo em cima da casa, mas é muito forte, tá instalando tudo. Aí eu já levantei, eu já catei minha lanterna, já abri a porta, fui correr lá pro quintal, né? Acionei assim, olhei o telhado, fui lá no meio da rua não, lá passei do vizinho, olhei, falei, não tem nada aqui, pô. Aí eu voltei e falei, você tem certeza? Não era um gatinho? Que gatinho? O quê? Você ficou doido? A casa instalou, fez um barulho, parecendo que ia derrubar o telhado da casa inteiro. Foi uma coisa muito absurda, muito estrondosa, porque quando eu ponho meu fone de ouvido, eu ponho no último volume mesmo. Tem come que pode explodir o mundo e eu tô só. E o trem é alto, o negócio é alto. Aí eu olhei e falei, pô, ela, nossa, essas coisas estranhas que acontecem aqui. Acontece cada coisa estranha nessa casa. Essa casa aqui acontece muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Nós vamos fazer o vídeo lá no cômodo, aguarde. Já tá tudo arrumadinho, esquematizado. Então essa casa aqui tem uma energia, né? Fora que esses dias nós tá ali, né? No quintal. Fabiana tava... O que você tava fazendo no quintal? Foi ontem? Foi ontem que aconteceu isso? Ah, das folhas? Foi. Foi ontem. E justamente ontem, mais à noite, aconteceu isso. Fabiana falou assim, vem cá. Mesmo dia. No mesmo dia, olha a coincidência, né? O que foi, Fabiana? Eu tô aqui no quintal, tudo vazio, os vizinhos passeando, saindo. Vizinho do lado, do outro lado, passeando. Tudo, só nós aqui, só nossa casa viva, né? O pessoal chegou bem mais tarde. E de repente ela falou assim, eu falei assim, ó. Não foi assim? Foi, porque eu fui mexer nas folhas da bananeira certo. E ia liberando o muro. E aí na hora que eu mexi na folha, que inclusive o barulho veio do quintal do vizinho. E aí tudo escuro, muito escuro o quintal. E o quintal, o muro é baixinho, o muro deve ter 1,60 m só de divisa. Então você mete a cabeça lá, dá uma olhada, falei, Fabiana, acendi. Pô, os vizinhos não estão aí não, os vizinhos estão, né, acho que estão para a igreja deles, eles têm as reuniões deles na igreja deles. E eu olhava, não, Marcelo, mas foi alto mesmo. Pensei, não foi assim? Limpar a garganta. Bem alto. E eu olhei com... E uma tosse feminina. Feminina? E eu olhei com... O cabelo no meu olho. E eu olhei com a lanterna tática, né? Aquelas que ilumina assim, que ilumina bonito. E eu falei, Fabiana, não tô vendo nada aqui não tem ninguém não. Não, mas foi muito alto. Realmente, olha só. Aí quando foi mais à noite, isso uma diferença de umas 2 horas depois, eu tô só aqui assim, só... Só que, oh, maravilha! Metallica é bom demais. Ela, que isso? Como é que você me chama desse jeito, mulher? Você quer que eu infarto? Como é que você chega assim? Porque ela nunca me chamou assim, né? Ela, Aí eu já saí correndo assim, ela tá instalando a casa inteira, o telhado inteiro fez um barulhão. Parece que tá quebrando tudo lá em cima, mas tá muito alto. A casa tá por vir na casa inteira, eu já catei minha lanterna
tática, já fui pro quintal me olhando em cima da casa. Falei, não, aqui não tem nada, né? Vou lá pra frente, fui na frente, olhei e falei, pô, não tem nada não, Fabiana. Aí ela, pô, Marcelo, pensei que tava arrebentando todo o telhado da casa. Nossa, foi uma coisa horrorosa. Você não escutou porque você tava com o som lá no último volume. Porque as suas... O seu prazo de validade de audição deve ter mais uns 5 anos só, porque do jeito que você escuta música alta, né? E os meninos também é do mesmo jeito, né? Todo mundo de fone. O som explodindo no último volume. A Fabiana tava fazendo papá pra nós, tava fazendo a jantinha, né? Tava fazendo janta. Pra vocês verem como é que é as coisas aqui nesta casa. A energia aqui não é brinquedo, não. A noite aqui, altas esferas andando. Só que eu sei que são alienígenas. Os seres da dimensão do espelho, ou a dimensão original da Terra, eles não são alienígenas. Eu não os vejo assim. Porque eles são da Terra. Eles são da Terra. Alienígenas para mim que vêm de outros planetas, de outros lugares no espaço, de outros sistemas solares, de outras regiões espaço afora. Para mim são alienígenas, aliens. Agora, esses seres não os vejo, não os considero. São seres originais da Terra, não são bonzinhos, nem são maus. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo os ensinamentos que eu tive deles, muitos detalhes. E no último vídeo tem uma coisa que vai impressionar vocês, que ninguém nunca falou aqui, não. Ninguém nunca falou. É algo inédito. Que eu presenciei, eu conversei com o próprio ser. Já estive na frente daquele Jeová, o dragão vermelho, refugiado de Orion, que aqui se passa na visão religiosa de Satanás, diabo, né? Junto com seus demônios, os alienígenas hostis. Eles sabem fazer um terror psicológico nos bonequinhos encarnados nesta dimensão. E Jeová, ele tem um rival aqui. Este mundo, na dimensão, naquela que eu chamo de espelho, tem um ser que ele não vem atacar aqui. Mas ele é um ser tão forte e poderoso quanto o dragão vermelho. O dragão vermelho é um que, através de tecnologia alienígena, são extraterrestres, junto com outros extras associados a ele, com tecnologias, criam esta realidade tridimensional, e a realidade que aqui é conhecido como o mundo dos espíritos, ou plano astral. Mas o plano físico 3D e o 4D pertencem a seres extraterrestres. Extraterrestres. Isso é tecnologia artificial. O plano tridimensional e o plano espiritual é tecnologia artificial, criada por maquinário extraterrestre de tecnologias que nós não conseguimos e não conseguiremos jamais entender. Muito convincentes. E a dimensão natural da Terra, aquela original da Terra, porque eu disse para vocês que o universo é denso. O sétimo universo, ele é denso. É um abismo. Eu já falei para vocês. O sétimo universo é denso demais. E os seres daqui são densos. Tanto que algumas civilizações se unem para ir embora daqui. Este universo é um universo denso. E o planeta Terra original, a verdadeira Terra, com os seus seres originais. Os verdadeiros, digamos, podemos chamá-los de terráqueos. Os verdadeiros e originais terráqueos da Terra. Não vou chamá-los de bons ou maus, mas podemos dizer que, como
pertence a um universo denso, são seres densos. E nesta dimensão, na dimensão original, os extraterrestres não metem o nariz e o dedo. Os draconianos, os reptilianos, insetoides, greys e toda associação extraterrestre hostil não mexem, não metem o nariz na dimensão original, porque ela tem um dono. O planeta Terra tem um dono denso. E vocês vão ficar chocados, porque nem mesmo o dragão vermelho alienígena, extraterrestre, refugiado de Orion, se mete com ele. Porque na realidade, os extraterrestres são forasteiros. Eles criaram, paralelamente à verdadeira Terra, eles criaram uma dimensão. Uma dimensão complexa em várias frequências, como a tridimensional e a espiritual em todas as suas faixas, como nós aqui aprendemos sobre espiritual. Então nós temos o astral, o espiritual, que é artificial, tecnologia alienígena, não é natural. Mas a Terra tem a sua dimensão natural. A dimensão criada pelo próprio universo, o sétimo universo, que é um universo denso em energia. E, acreditem, vocês vão ficar de queixos caídos quando descobrirem quem é o dono. O dono da real dimensão da Terra. Quem é o maioral aqui. Não temos na dimensão tridimensional, nós não temos aqui, né, no plano espiritual, os Dracos, o grande dragão vermelho de Orion, refugiado, que junto com muitos seres alienígenas, com tecnologia extraterrestre, criaram essa dimensão, a realidade tridimensional, como muitos chamam, e a quarta dimensão. Mas a verdadeira Terra, a original, com um número gigantesco de seus seres, que vou falar em detalhes quem os são, como fazem, a partir de agora, e vou falar quem é o verdadeiro dono. E acreditem, vocês vão ficar de queixo caído quando descobrirem que Jeová, o dragão vermelho, tem um outro ser que é até mais forte do que ele. E tipo assim, criem a dimensão de vocês paralela. Nós aqui da dimensão original teremos livre acesso às dimensões de vocês. Na hora que a gente quiser passear, interagir, sabe os bonequinhos que vocês vão criar? Se nós quisermos pegá-los para nós, vocês não vão fazer nada. Tá bom? Vocês podem criar a dimensão paralela, tudo bem. Vocês estão fugindo, vocês estão sendo expulsos, digamos, né? Vocês querem refúgio aqui. Nós daremos refúgios. Vocês não opinarão em nada na nossa realidade, no nosso mundo original. Vocês não falarão nada. Vocês não têm palavra, não têm força, nada. Aqui não pertence a vocês. Mas nós iremos, quando quisermos, transitar em suas dimensões artificiais. E se assim nós desejarmos, iremos todos nós interagir com os seus bonequinhos. Também queremos brincar com eles. Queremos interagir com eles. Essas são as condições pelas quais vocês podem criar com essa tecnologia, esse equipamento, estas realidades. Caso contrário, aqui não. Aqui eu mando. Aqui eu sou o maioral. E todos aqui, nós podemos pôr vocês para correr, enxotar vocês daqui. E vocês vão sair daqui.
Porque a força desse planeta é nossa. Lembrem-se, o universo é denso, a energia desse universo é densa. E eu vou falar para vocês quem é ele. E vou falar o nome para vocês dele. E muitos vão ficar de queixo caído. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você ter estado aqui com a gente. Ter nos brindado com a sua atenção. Muito obrigado. Espero que você assista toda essa série. E após o final dela, você tira suas conclusões. Como eu já pedi em outras séries, neste momento você simplesmente desliga o motorzinho do julgamento, né, da análise. Assista, como foi do Eu Maior. Assista toda a série. Quando eu falar acabou o último vídeo, já era, aí você põe toda a sua análise, tudo, e você passa uma análise minuciosa de tudo que eu estou falando. Tá certo? Muito obrigado, gratidão, fiquem todos em paz, que o universo conspire ao favor de todos nós. Vou ficando por aqui junto da Fábio Lindona, meu amorzinho, né? Manda um beijo pra todo mundo. Um beijo, pessoal. Tá ficando top o amigurumi dela, hein? Na hora que estiver pronto eu vou mostrar aqui, tá certo? Muito obrigado. É um prazer falar para todos vocês. Muita paz e muita luz. Tchau, tchau. E disse que ia embora, ia lá para casa da minha mãe. Que eu te peguei ali, ainda não era Rondônia, era Brejo. Aí as primeiras 2 vezes eu deixei, na terceira eu já te catei de lambada. A outra vez você já tinha 6 anos. Você estava fugindo. Aí te peguei também. Você tinha 6, não, 5. Então eu lembrei demais de você.